para vocês mesmo é o ideal, assim. Eu tentava me consolar nisso. Não consolar, consolar é uma palavra forte, mas eu procurava tirar força disso. Até porque as pessoas daquela cidade precisam de vocês. A gente chega lá com toda uma expectativa de trazer um resultado, de cobrar as coisas, de trazer transparência, cobrar combate à corrupção, combate ao trabalho escravo. Na parte de comunidades tradicionais, os indígenas, as comunidades quilombolas, elas já chegam esperando no Ministério Público Federal como se fosse a última porta, sabe? De socorro para conseguir resolver as coisas. É a esperança mesmo. Mana, o pessoal está perguntando aqui da rotina de estudar com filho pequeno. Vamos lá. E trabalhar também com filho pequeno. Vai, mana, começa. Olha, muita gente fala assim, você estudou grávida, né? A criança estava na barriga, né? Na barriga você consegue controlá-lo da melhor forma possível. Então, assim, pro MPF eu estudei grávida. Eu ainda não tinha filho, mas eu sempre fui muito rigorosa com organização e horário. Eu sempre trabalhei, e estudei. Então, procurava separar um horário para ir para o trabalho, obviamente, voltar, dormir um pouco e estudar, né? Religiosamente, ter o meu horário de estudo. Ainda que ele ficasse comprometido em algum momento, mas ter meu horário de estudo. Então, mesmo grávida, porque tinha muito sono, pé inchado, desconforto, né? Mas tentava, assim, manter mesmo aquela rotina religiosa. O que eu posso falar da experiência de estudar com filhos foi para o mestrado. Que é a mesma coisa. Louca, doutorado, não vai ter outro filho, né, para fazer o doutorado, mas o mestrado eu fiz com o Guilherme pequeno e eu tinha acabado de ter a Helena, que é minha caçula, né? Então eu tinha acabado de nascer e eu fiz o mestrado em 2017, foi o ano que ela nasceu. E da mesma forma como eu fazia antes, eu tentava separar um horário. Às vezes, você acha que 1 hora, 2 horas vai ser pouco no dia, né? Mas assim, primeira coisa, não se compare com os outros, especialmente a galera de Instagram, né? Tem um povo que estuda 50 horas por dia, eu não sei como é que faz esse milagre, mas enfim. Mas tentar fazer que a sua 1, 2, 3 horas sejam horas de qualidade, né? Desliga o celular, foco no material, foco na sua organização e tentar não ter a síndrome do esquilo, né? Tem milhões de materiais. Seleciona uma obra para cada matéria, se organiza estudando com foco no que você vai querer, no seu objetivo. Né? Qual vai ser o tipo de doutrina? Será que vai precisar de doutrina para todas as matérias? Será que tem matéria que você tem facilidade? Ou que vai ser uma cobrança mais leve no concurso? Então você pode usar um resumo, um material mais menos denso e deixar esse estresse para matérias que você vai ter dificuldade ou que vão ser mais cobradas na prova. Não adianta você querer estudar de maneira homogênea todas as matérias e não adianta querer copiar o coleguinha que não tem filho e que tem o dia inteiro livre. Né? Você tem que botar na cabeça que vai ter dificuldade, sim. Ó a Rai falando aí. Fala um pouquinho do teu estudo para prova oral, amiga. De madrugada, acordando. Enfim. Pois para o MPF, quando comecei a estudar, eu estava com o João, pequeno, né? João, ele ficou aqui em Curitiba com meu marido e com de justiça no Rio Grande do Norte, e eu fui para o Rio Grande do Norte, né? Sem ele. Então, eu vinha para cá uma vez por mês, ficava com ele e trabalhava lá. Na promotoria que eu comecei a estudar, era uma promotoria muito movimentada, era um negócio assim absurdo. Mas eu comecei a me obrigar a ter horário para sair da promotoria, porque se me deixasse, eu saía de lá 10 horas da noite, chegava 8 horas da manhã, até 10 horas da noite tranquilamente trabalhando. E eu engravidei de Júlia, né, nesse período. E aí eu disse, não, eu vou começar a sair da promotoria 5 horas da tarde. Só me chame de volta se tiver alguma coisa, uma situação de urgência mesmo. Assim, se eu não atuar, a pessoa vai morrer. Aí eu saía 5 horas da tarde, chegava no apartamento, que eu morava lá em Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte. E aí eu ficava lá e ficava meia hora assim, lesando, olhando pro teto e começava a estudar 6 horas em ponto. E ficava até 10, 11, 12 horas da noite estudando, tá? E aí eu fazia isso de segunda a sexta, assim, religiosamente. Eu disse, não, eu vou fazer isso. Fiquei. E aí, Júlia nasceu, o concurso demorou um pouquinho. Fiz a primeira fase com Júlia. Já tinha nascido, Júlia, estava no amamentação. Fiquei estudando esse período aqui em Curitiba, com Júlia bebezinha amamentando, e João tinha 2 anos.
eu tinha uma empregada que ficava em casa, cuidava do serviço da casa, porque sem condições de fazer serviço de casa com 2 meninos sozinhos estudando para concurso, né? Então, eu ficava com Júlia amamentando, eu aproveitava a hora que ela estava dormindo e eu sentava na mesa para estudar. Quando eu não conseguia sentar na mesa, eu ficava com o tablet. E aí foi a minha adaptação ao tablet para estudar. Então, eu pegava os livros, anotações, leis, baixei um aplicativo de lei, ficava lendo esse aplicativo quando não dava para estudar nada. Ela amamentando no peito e eu com o outro lado com o tablet, olhando para o tablet e estudando. Eu me obrigava a estudar uma determinada quantidade de horas por dia, que era 5 horas por dia. Isso de manhã até de noite. Então, fazia 2 horinhas, dava um intervalo, mais 2 horinhas, mais intervalo, mais 1 hora para tentar cumprir minha meta durante o dia. Final de semana, eu não conseguia fazer 5 horas, obviamente. Umas 3 horas, 2 horas, e como o Nath falou, não adianta eu chegar aqui e dizer, olha, vocês têm que estudar 6 horas todo dia. Cada um sabe seu roteiro, cada um sabe suas dificuldades. Eu consegui desenrolar muito bem, estudando bem, 4 horas, 3 horas. Então é o jeito. Aí eu fazia isso. Então, assim, eu consegui estudar com os dois. Não é fácil. Ai, que lindo, você estudou grávida, tinha um filho. Não é, cara, não faz. Se você puder não fazer, não faça. Porque não é fácil. Eu perdi a licença maternidade de João estudando para a AGU. Eu perdi a licença maternidade de Júlia estudando. A única licença maternidade que eu pude dizer assim, pô, eu vou cuidar do meu filho, vou olhar pro meu filho, vou babar meu filho, é de Luiz. Porque eu não tinha mais obrigação de dar para nada, já estava passado no concurso que eu queria. E eu pude curtir meu filho. Não é legal estudar com bebê amamentando e com um bebê e com um filhinho pequeno. Não é legal. Mas se é o que você pode, se você quer e é o que você pode fazer, é o que você tem que fazer. Eu estudava doutrina para as coisas que eu achava que eu era fraca e resumo para as coisas que eu achava que eu tinha um domínio. Então eu fazia isso. Tinha que Fraca organizar. real. Tem aquela sabotagem, né? De falar assim, eu não sei porra nenhuma, vou ler tudo doutrina. Não, vamos ser realistas. Ninguém não sabe porra nenhuma. Alguma coisa você sabe. Porque assim, o edital do MPF é um edital gigantesco. Você olha aquilo, você quer cair para trás, né? Porque tem 30 páginas de conteúdo, você fica doido. Então, assim, depois de muito conversar com Natália, Eduardo me orientando, Érico dando dicas, eu consegui fazer um quadro para mim daquilo ali e daquilo ali tirar o que eu realmente deveria fazer. Então, eu estudava a doutrina para as matérias que eu achava que realmente eu precisava aprofundar. E as outras, por exemplo, administrativo, tributário, que eu achava que eu tinha uma base boa e de fato eu tinha uma base boa, eu pegava um resumo. Não vou negar. E assim foi, né? Aí voltei da licença maternidade para Natal. Júlia ficou aqui em Curitiba. E quando eu cheguei em Natal, eu disse, bem, eu vou ver. Se eu passar para a segunda fase, aliás, se eu passar para a prova oral, que eu já tinha feito a segunda fase aqui. Se eu passar para a prova oral, eu não vou titularizar, porque eu estava para titularizar lá em Natal e iria para o interior. E aí eu ia estudar muito, porque lá no interior que eu ia pegar era uma promotoria. Ó, Eduardo Faustini, cara, que plateia, viu? Que a gente tá aqui, estou emocionada. Eu iria para o interior, que daria para ajudar muito. Aí eu fiquei, bem, se eu passar oral, né, eu vou titularizar. Vou ficar aqui em Natal, por facilidade de ir para Curitiba ver meus filhos e também de ficar estudando com internet, com tudo. E aí eu passei para a prova oral. Acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Né? Chorei de minha... porque eu tinha certeza que eu não ia para a prova oral. E aí veio aquele drama. O que é que eu vou fazer? Estouraram 2 operações nesse meu tempo, que eu tava na subjetiva prova. Eu tive que fazer com os colegas lá. Né? Eduardo Faustini foi lá me entrevistar para o Fantástico. Minha primeira entrevista para a imprensa foi com ele, muito chique. E aí eu a prova oral, como eu gostava muito do que eu fazia lá na promotoria, eu não conseguia desligar a tomada quando eu chegava da promotoria de casa. Então, eu saía de casa às 8h30, 9 horas para ir trabalhar e voltava às 7, 8 horas da noite. Então, eu disse, desse jeito eu não vou passar, porque eu tenho que ter um horário para estudar. Então, eu comecei a sair de lá às 6 horas da tarde em ponto. E aí eu disse, não, vou estudar quando eu chego e vou estudar antes de ir. Aí foi quando comecei. Comecei a acordar às 6 horas da manhã, estudava 2 horas, ia trabalhar, voltava, tentava estudar o resto da noite. Aí comecei a acordar 5 horas da manhã. Estudava 3 horas, ia trabalhar, vou estudar o resto da noite. Aí comecei a acordar 4 horas da manhã, né? E aí sim foi. Fiquei 4 horas da manhã acordando para estudar para a prova oral. E aí fui.
para prova oral, ansiosíssima, nervosíssima. Milma, minha amiga que mora em Brasília, me ajudou demais, me hospedou na casa dela, me acalmou. Fui fazer a prova, assim, eu fui, não sei explicar, eu estava muito calma na prova oral. Fluía, assim, as respostas fluíam de uma forma, eu digo até hoje que baixou a entidade em mim, e aí foi, uma entidade jurídica, e aí foi. Porque eu escuto meus áudios e eu fiz, não sou eu que falei isso, não é possível. Não é possível. E aí, depois da prova, baixa a adrenalina, me deu uma dor de cabeça assim absurda, né? E aí veio o resultado. Eu passei com um notão na prova oral, que eu não acreditei naquilo. E foi. E aí fiquei com a classificação boa, consegui pegar a Guaíra, que era a única procuradoria que tinha no Sul e Sudeste. Eu queria vir para o Paraná, deu certo. Estou lá até hoje, fui com a programação mental. Ó, Carol Romana, até Carol Romana tá aqui assistindo a gente. Nossa VP chiquérrima. Nossa vice-presidente da MPR. Que eu acho que pode ser até outro ponto, essa questão das mulheres, não vamos esquecer disso. Vamos fazer, eu anotei também aqui, um seguidor perguntou do grupo mais difícil, depende do que você sabe, do que você não sabe. O meu era o 4. O meu era o 4. Penal e processo penal, só Jesus na cama. Eu era o 2. Ou era o 2 ou era o 1. Agora eu não lembro mais. Era o 2. O 4 pra mim é Douglas Fischer, eu amo de paixão. Ele de cabo a rabo. Na subjetiva tirei 10 com Douglas. Olha, eu me gabo tanto disso, gente. Vocês não têm noção. Mas com relação ao gênero, mano, acho bom a gente falar isso. Começa aí. Vamos. Então, muita gente pergunta, porque assim, no MPF saiu uma pesquisa oficial um tempo atrás, mostrando que nós somos, o que já é algo visível, minoria, né? Não tem muita mulher no MPF. Por exemplo, do meu concurso, que foi o 27º, a gente tomou posse em 2014, 71 aprovados, tinham 12 mulheres. No 28º, que é o da RAI, foi 2016. 16. Foi por aí. Quantas mulheres, amiga? 10 ou 12. Não, 10 mulheres, eu acho. Ou 10 ou 12, mano. Agora eu não tenho certeza. Mas foi Fica mais ou menos nesse número. Tem pouca mulher. Se você for olhar o quadro, especialmente em procuradoria, você vai ver tem muito homem. E aí a gente fica se questionando por que isso, né? Já teve um congresso de procuradoras um tempo atrás, e eu acho que um dos pontos que foi levantado, alguns pontos. Um é que quando chega mais ou menos a idade da gente fazer esse tipo de concurso, como a MPF, por conta do tempo de prática, mais ou menos a média de formatura, de experiência profissional das pessoas, as mulheres já formaram família. E aí, você com filho pequeno, marido, você acaba tendo que ser lotada num lugar longe da sua casa, tendo necessidade de você ter que se deslocar para outra localidade distante do seu referencial familiar, pesa muito. Então, muitas mulheres na área do direito, elas acabam escolhendo outras carreiras que vão proporcionar que elas fiquem perto de suas casas. Por exemplo, eu faço orientação para concurso. E aí, toda vez que a maior parte das alunas que eu vou atender, quando já tem família, fala assim, eu quero fazer provas apenas no meu estado, ou no estado próximo. Dificilmente alguém já com uma família formada vai falar assim, vou passar para qualquer lugar, né, e vou me embora. Ainda mais com as nossas perspectivas ainda baixas de remoção. Nos últimos concursos, o MPF vem congelando, né, suas lotações em alguns locais vizinhos. Por exemplo, a Raíssa já tem, quando 2016 tomou posse, ainda está em Guaíra, né? Eu sou de Belém, consegui chegar em Belém após algum tempo, 5 anos de MPF, mas eu pretendia ser lotada em Brasília, não vou vir nessa encarnação, né, lotada, porque a fila é grande, né, de gente para chegar aqui. Então, assim, tem tido um congelamento, acaba deixando de ser atrativo, sabe? Para as pessoas de maneira geral, por conta de lotação, e para a mulher, em especial, que já tem filho, família, é ainda mais complicado. Né, você ir para esses tipos, para ir para tão longe de casa, sem possibilidade ou previsão de retorno, que é mais complicado. Então, algumas políticas vêm sendo implantadas. A gente briga muito pela questão do teletrabalho,
pela questão, a maior parte dos pedidos de teletrabalho